Bom dia a todos. Bom dia. Bem-vindos à Fraternidade Francisco de Assis. A gente pode iniciar hoje com uma prece, né? Vamos nos sentando confortavelmente na cadeira, soltando os nossos músculos, deslizando pernas e braços, só para nos sentirmos mais leves e confortáveis. E assim, nós cumprimentamos a espiritualidade da casa, que preparou esse ambiente para nos receber. Cumprimentando e agradecendo ao nosso mentor por fortalecer a nossa vontade de estar aqui nessa manhã de domingo. Que possamos estar com mente e coração aberto para a palavra de Jesus. E mais do que isso, que ela se faça presente nas nossas ações ao sairmos dessa casa de amor e de prece. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, o que eu trouxe para vocês nessa manhã é uma das parábolas de Jesus do livro do Kaibar Schutter. Vocês já ouviram falar sobre a parábola do credor incompassivo? Então, vocês vão me ajudando nessa história. Quem já não ouviu falar. Então, essa parábola Jesus conta a partir do momento que Pedro pergunta para ele. Pedro se aproxima de Jesus e inicia ali uma conversa. Ele perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que eu hei de perdoar? 7 vezes? Aí Jesus responde: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas aí não é para a gente fazer conta, não. É só uma ideia para a gente saber que é muito mais do que a gente pensa. Se a gente já sabe que Jesus falou, perdoa 70 vezes 7, então é mais do que isso, né? É perpétuo, porque se eu posso perdoar tantas vezes, é porque eu também mereço esse perdão, porque eu também posso pecar tantas vezes, né? E isso está no livro Consolador, pergunta 338. Essa pergunta se refere a essa fala de Jesus, que se deve perdoar 70 vezes 7. Aí vem a resposta. A Terra é um plano de experiência e resgates, por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode errar 70 vezes. Então, tudo bem? Então, depois dessa pergunta de Pedro, Jesus aproveita ali o ensejo e conta uma parábola. Então, ele começa assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos, né? Então, ele chamou todos os servos e vamos acertar as contas. E um desses servos devia 10.000 talentos, devia muita coisa. Não vou nem me atentar quanto vale 1.000 talentos. Nós estamos falando sobre a parábola do credor incompassivo. Então, um servo devia 10.000 talentos e não vamos nem pensar o que é, né, exatamente, mas era muita coisa. E aí, esse servo não tinha como pagar. Não tinha. E aí, o rei disse, então, que seja vendido. Ele, o marido, a esposa e todos os seus bens, que tudo seja vendido para que pague ao rei. O servo prostrando-se, né, o reverenciava, dizendo: tenha paciência para comigo. Eu vou pagar, mas tenha paciência, né? E o Senhor teve compaixão. A partir do momento que ele pediu tenha paciência, o rei teve compaixão e
e disse: eu te perdoo. Pronto, eu te perdoo. E aí esse servo saiu e foi embora. Só que no seu caminho, ele encontrou outra alguém que lhe devia também. Só que ele não usou da mesma compaixão. Ele pegou essa pessoa pelo colarinho, enfurecido, e disse: pague tudo o que me deves. Só que o que ele devia era uma fração do que ele mesmo devia lá para o rei, né? E ele não teve compaixão, falou: não, me pague tudo. E então esse senhor lhe disse as mesmas palavras que ele disse para o rei: tenha paciência comigo, eu vou te pagar. Mas ele não atendeu. Foi embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida. Só que muitas pessoas estavam observando, né? E perceberam, falaram: nossa, ele acabou de ser perdoado, uma dívida enorme, e não perdoou essa dívida tão pequena. Foram lá no rei e contaram tudo: olha, aconteceu isso, isso e isso. Então o Senhor chamou esse servo e disse: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque você pediu. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Irou-se o Senhor e o entregou ao carrasco, né? Até que pagasse tudo o que devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, no íntimo do coração, não perdoar a si mesmo. Então, é uma parábola, né? Ele quis trazer todo o cenário ali, onde deve dinheiro, né? Onde é servo, onde deve alguma coisa, para comparar ao reino dos céus. Mas se nós formos comparar exatamente ao reino dos céus, o rei é Deus e nós somos os servos. E o que a gente deve a Deus? Dinheiro? Não, né? Então, agora a gente vem tentar destrinchar, né, toda essa palavra, porque tem muita coisa aqui entre linhas, né? Primeiro, o que exatamente a gente deve, né? O que fazemos para que sejamos realmente credores, né? O pecado, aonde que a gente pega? Tudo o que vai contra as leis morais. Tudo que a gente faz, ou a gente pensa, ou omitimos em fazer, também vai, né? Então, Kardec, ele lista essas leis no Evangelho segundo o Espiritismo. Lei de adoração, o que mais? As outras leis que vocês se lembram? Lei do trabalho, sociedade, reprodução, conservação, tem muita coisa. Lei de destruição, progresso, igualdade, justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Que engloba todas as outras. E lei da liberdade. Então, é muita lei, é um cenário muito amplo para a gente realmente tropeçar, para a gente realmente errar. Ao acordarmos até agora, eu já deve ter infringido muitas de todas essas, né? E aí vem a consciência, né, de infringir essas leis, de entendê-las, de se perdoar, pedir o perdão e também perdoar ao outro que possa infringir essa lei para conosco, porque nós estamos, né, nessa sociedade, nesse trabalho, nessa reprodução, enfim, nós estamos contidos nessa criação. Mas aí, o interessante é que Caibar, ele inicia, para ele explicar essa parábola, ele traz o Sermão do Monte, onde Jesus fala assim: fechada a porta do seu quarto,
dirigem-se em secreto à súplica ao Senhor. Então, é você trazer essa oração para você, no seu íntimo. Realmente, né? A consciência de que você errou, de que você pecou, ou para com suas leis, ou para com o outro, entender esse processo. E aí ele traz na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se a gente não entender esse processo do perdão, eu não serei merecedor dele. Só que tem mais detalhes aí, né? A primeira vez, quando o rei ele perdoa a dívida, né? Quando o servo fala, tenha paciência, ele perdoa. Não, está quitado. Ele teve a compaixão. Vocês já não ouviram falar que a gente aprende pelo amor ou pela dor? Né? Então, essa primeira oportunidade foi pelo amor, que é prova de amor maior do que a compaixão. Só que ele também não teve a mesma compaixão. E quando os outros contaram para o rei, o que o rei disse? Então agora você vai pagar, você vai ser preso. Aí ele não mais pediu para que vendesse a esposa, vendesse o filho, vendesse os seus bens. Ele só foi preso para que pagasse tudo. Então aí ele vai conseguir então trabalhar, aprender pela dor. Né? E o que era o ser preso? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo onde se compara a reencarnação com um cárcere. Onde diz que se você está preso com um irmão e esse foi absolvido, esse foi liberto, você não ficará feliz por ele? Você não vai se alegrar com a felicidade que ele está tendo em se libertar? Então ele compara isso ao desencarne. Né? Se a prisão é um encarne e o seu irmão foi liberto, desencarnou, você não vai ficar feliz por ele? Né? Então essa oportunidade de reparação é a prisão do corpo físico, onde a gente tem a oportunidade da reencarnação. E aí sim nós vamos trabalhar para reparar, né? Esses erros, esses pecados. Né? Mas aí não é só para reparar, você tem que se arrepender. Primeiro vem o arrependimento, onde você toma consciência de que realmente, putz, fiz ele. Né? Mas só o arrependimento não basta. É preciso a expiação e a reparação, condições para pagar os traços das faltas e suas consequências. Não é só o teu erro em si, mas a consequência que isso gera. Aí eu fiquei pensando nos políticos, né? Quando você faz uma falta perante uma cidade, perante um estado, perante uma nação, qual a consequência? Imagina a consequência disso, né? E aí vem realmente você ter essa consciência e esse arrependimento para mais tarde. Mas o interessante é que Kardec, ele também coloca o seguinte, que em alguns casos a reparação se opera fazendo o que deveria ser feito. Não é a lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente, porque você pode reparar fazendo o que não foi feito. Por exemplo, tornando-se humilde quando se foi orgulhoso, amável quando se foi austero, caridoso quando se foi egoísta, benigno se foi perverso, ocioso, útil, né? Se foi inútil, sair da ociosidade, né?
E aí nós também podemos entrar nesse ciclo de infringir a lei na omissão. O que eu deixei de fazer também será cobrado, entre aspas, mas não é um cobrado de fora para dentro, né? É um cobrado aqui dentro. Putz, eu deixei de fazer isso. E mais do que realmente você pagar, né? Deus, ele cobra com misericórdia, aonde tudo que a gente vai trabalhar, né, para refazer os nossos erros é com misericórdia divina, aonde a gente vai pagar menos do que deve. Na matemática é muito simples, né? Mas para Deus é misericórdia, não existe outra palavra, porque vocês já não ouviram casos onde para reparar o mal deveria vir e perder o braço num acidente, sei lá. E aí ele perde o dedinho. É muito dolorido. Você bate o dedinho numa cadeira, quando quebra ou quando puxa, dói muito, né? Então é uma parte onde dói, mas sempre é cobrado menos. Poderia ser pior. É isso que a gente sempre tem que ter em mente. Por mais que seja difícil, alguma situação, apesar que a gente sabe que vai passar, né, tenha paciência, mas ainda é por misericórdia. Ainda você está passando menos do que talvez deveria, mas o suficiente para o seu aprendizado e o tanto suficiente que você pode carregar, que você pode suportar e realmente aprender com isso. Então, tudo está de acordo com a vontade de Deus, aliado à sua justiça. O que não pode ser é o indivíduo pagar eternamente. Nós somos eternos, nós podemos pagar essa conta parceladamente, né? Porque nós temos várias encarnações aí, mas também não dá para pagar para sempre. Foi quando Jesus disse: vá e não peques mais. Você já aprendeu, né? Ele espera realmente que a gente cumpra isso, porque ele não pediu uma confirmação. Vai e não peques mais, ok? Tá certo, né? Ele entende que realmente a gente não vai mais errar nesse ponto. Lembrando que as leis são 10, né? A gente tem muito campo, muito vasto aí para errar e aprender com esses erros, mas ele entende, ele entende que esse exatamente a gente não vai mais voltar ao mesmo tempo. O que não pode ser pago eternamente, né? E aí também, o pagar, a gente lembra uma outra frase, né? Que o amor cobre uma multidão de pecados. Se eu fizer o bem com amor, já vai estar quitando muita coisa, além da misericórdia, né? E foi onde Divaldo Franco, ele fala em outras palavras, né? O bem que fazemos anula o mal que fizemos. E esse bem, ele vai de acordo com a nossa consciência, com o nosso entendimento, né? Com o nosso aprendizado diante dos próprios erros. E aí, para encerrar, eu queria trazer uma passagem de Eurípides Barçanufo. Eu já venho ouvindo essa passagem há várias semanas, né? E eu achei que seria pertinente trazê-la aqui.
Eurípides não quem relata essa passagem é Hilário Silva, no livro A Vida Escreve. E quem psicografou foi Chico Xavier. Mas é uma passagem onde Eurípides encontra Jesus em desdobramento. Só que mais do que contar essa história, eu gostaria de ler, porque a escrita dela é como uma poesia. E eu queria passar para vocês. Certa noite, Eurípides viu a si próprio em prodigiosa palpitação. Enquanto espírito voava pelo espaço afora em admirável fenômeno de desdobramento, subindo, sempre, até que se reconheceu em Campina Verdejante. Neste momento, avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. E num desdobramento de júbilo, reconheceu-se na presença de Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os tempos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humildemente. Eurípides Barçanufo viu que Jesus também chorava e desejou fazer algo que pudesse confortá-lo. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje, na terra, lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicamente: Senhor, por que choras? Jesus, interpelado por Eurípides, não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe respondia agora ao olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho e não o praticam. Ao acordar, desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, Eurípides entregou-se aos necessitados e aos doentes, serviu-os até a morte. Que assim seja. Eurípides, para ele ter esse momento em desdobramento com Cristo, né, ele já era um trabalhador, um servo, né, que trabalhava realmente em seu nome, com todo o seu amor, com toda a sua devoção. E mesmo assim, ele achou que fazia pouco. Ele não contou isso para ninguém, ele só intensificou o seu trabalho. E quando, nessa parábola, quando o servo diz, né, que agora ele vai ter que trabalhar para pagar a dívida, no reino de Deus, o trabalho é para o próximo. Não é para nós. É sempre para o próximo. Eu acho que essa passagem foi muito importante para a gente encerrar esse evangelho, né? Porque vem da consciência, vem do entendimento, em que a gente pode sempre fazer um pouco mais, né? Então, eu gostaria de agradecer esse momento, essa oportunidade de trabalho, né? Porque é uma oportunidade de estudo, primeiramente, né? E de trabalho. E que nosso mentor, nosso amigo e protetor, nos ajude a conscientizar cada oportunidade que a gente tem em perdoar, em trabalhar.
compreender as leis morais. Que cada lei possa fazer sentido no nosso ato, no nosso pensamento. E que nós possamos compreender o amor e a misericórdia divina. Quando somos perdoados. E que também possamos perdoar para que faça sentido. Quando a gente pensa em fazer ao outro o que gostaria de fosse feito a nós mesmos. Que possamos fazer então essa vibração, convidando para que os mentores dessa casa adentrem no nosso lar, pela porta da frente, e que essa luz, essa vibração se faça presente, limpando todos os miasmas pensamentos da nossa casa, que nós mesmos deixamos acumular com nossos pensamentos, com pessimismo, com desânimo. Que essa luz possa ir limpando todo o ambiente. E mais do que isso, que ela envolva cada ente que ali se encontra, incluindo os nossos animais e as plantas que ali estão presentes. E que assim, essa luz irradie para os nossos vizinhos. Que essa luz se encontre com outras luzes que também se expandem de outros lares. E assim nós podemos iluminar